palavra. Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos e ofertas, abaixo aqui, viu, William? Entregar os dízimos e ofertas, esse é o momento. Está cortando também muito aqui. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esses nossos irmãos que nesta noite estão entregando os seus dízimos, as suas ofertas. Pai, as primícias, que o Senhor esteja agora abrindo a janela dos céus e derramando sobre os teus filhos as bênçãos da tua palavra. Pai, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles e que o Senhor possa abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre o teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos lendo apenas um versículo da palavra de Deus nesta noite. Apocalipse capítulo 21, o versículo 4, que diz o seguinte: E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, se eu fosse dar um título para a palavra desta noite, eu daria o seguinte: lágrimas enxugadas. Uma boa definição para lágrimas é a seguinte: são fluidos incolores e salgados compostos de água, proteínas e sais, produzidos pelas glândulas lacrimais para lubrificar, proteger e nutrir a córnea. A palavra na língua grega é dacruo, que significa chorar, derramar lágrimas, chorar sem necessariamente soluçar. Essa é a mesma palavra que descreve o choro de Jesus junto ao túmulo de Lázaro, quando a Bíblia diz chorou ou Jesus chorou. Queridos, no mundo em que nós vivemos, chorar é muito comum. Queira ou não, a existência humana é marcada por despedidas, por separações, sonhos não realizados, reveses outros que produzem dores, que produzem sentimentos comuns que nos levam às lágrimas. O choro faz parte das nossas vidas. Às vezes até choramos de alegria quando recebemos uma boa notícia ou conquistamos algo importante. Porém, na maioria das vezes em que choramos, é o sofrimento que produz esse choro. Há um texto no livro de Salmos, no capítulo 6, versículo 6, que fala assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, e de lágrimas encharco o meu leito. Esse salmo fala do sofrimento de Davi, talvez por uma enfermidade que ele estava tendo naquele período, ou quem sabe também a perseguição do seu filho, que usurpou o trono e queria matá-lo, perseguiu a qualquer custo. Então havia um clima de sofrimento, e Davi, ele mostra que esse sofrimento levou as lágrimas a um choro incontido. A palavra de Deus nos oferece bálsamo para o sofrimento presente. Você que é crente, tem a promessa de Deus de que Ele vai abençoar você e vai livrar você do sofrimento. Mas o mais importante, e é isso que eu quero falar nessa noite, é que nós temos uma promessa na palavra de Deus, e uma promessa tremenda, de que as lágrimas que nós derramamos hoje, um dia, elas vão ter fim. De acordo com esse texto de Apocalipse, elas serão enxugadas por Deus. O texto de Apocalipse 21 descreve um lugar, um estado de existência em que o próprio Deus vai estar tratando com as nossas dores mais íntimas. Temos nesse capítulo uma grande promessa da parte de Deus. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre o contexto desta promessa, e seria esse o primeiro ponto da nossa palavra nessa noite. Antes de chegar ao versículo que lemos, que é o versículo 4, do capítulo 21, nós precisamos entender o cenário que envolve esse capítulo.
Por exemplo, no versículo 1, nós temos o relato da visão de João, e João dizendo o seguinte: eu vi novos céus e nova terra. E diante desta visão de João, esses novos céus e nova terra não são produto de uma simples reforma do velho mundo, como muitos estudantes de escatologia defendem, mas se trata aqui, de fato, de uma nova criação, da criação de uma nova terra. E algo que chama a nossa atenção nesse texto é a frase: o mar já não existe. Isso não aponta para uma restauração da terra, uma vez que as águas do nosso planeta cobrem 71% da superfície. Então não teria como a gente pensar numa terra sem o mar. Mas essa terra criada aqui no livro do Apocalipse fala que o mar já não existe. Se o mar já não existe, também entendemos que não mais existe a antiga terra. Não podemos pensar numa terra sem o mar. Então, certamente nós temos que pensar aqui numa criação nova ou numa terra nova sendo criada por Deus. Notadamente, João está descrevendo o que aqui? O final dos tempos. Ele está descrevendo um tempo lá na frente em que vai acontecer quando a igreja estará sendo preparada para habitar com o Senhor na eternidade. Algo interessante é que o texto também não está tratando das almas redimidas subindo ao céu, mas fala do céu descendo ao encontro. Se você olhar, por exemplo, o versículo 2, diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva para o seu noivo, para o seu marido. Neste tempo, irmãos, Deus irá habitar conosco. Porque no versículo 3, estamos vendo aqui o contexto, evidentemente, no versículo 3 diz assim que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus gosta de habitar com o seu povo. Se nós olharmos lá atrás, no Antigo Testamento, Deus pediu a Moisés que fizesse um tabernáculo e ele iria vir neste tabernáculo para ter comunhão com o seu povo. Ali em Êxodo 25:8 diz assim: farão um tabernáculo para mim. Instruções que Deus está dando a Moisés. E eu habitarei no meio deles. Ou seja, Deus tinha esse prazer de estar habitando no meio do seu povo já naquele tempo lá atrás. E a promessa é que isso vai se repetir na Nova Jerusalém, conforme vimos essa cidade descendo ao encontro do povo de Deus. Essa promessa é testemunhada por João em sua visão. Nos tempos finais, na eternidade, evidentemente, Deus virá, ou nós iremos aonde está Deus, que é mais correto falar assim, e Deus ali vai estar habitando conosco eternidade adentro. É nesse contexto de intimidade plena com o Criador, com o Senhor, que a promessa se torna. Bom, esse foi o contexto daquilo que nós estamos trazendo aos irmãos. Agora eu quero fazer uma análise temática do versículo 4, que é o versículo que nós lemos no começo e que tem aqui verdades profundas e fundamentais para o nosso tema nessa noite. Vamos dividir esse versículo em algumas partes para entendermos melhor a profundidade do plano redentivo de Deus. A primeira parte está na seguinte frase: ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Essa frase retrata uma consolação pessoal. Observe que Deus é o sujeito da ação. É Ele quem vem enxugar as lágrimas e não um anjo ou não um ser celestial. É o próprio Criador quem vai fazer isso. O ato de enxugar as lágrimas é um gesto de intimidade. É como aquela mãe que, quando o seu filho chora, ela vai até o seu filho e carinhosamente enxuga suas lágrimas. E é interessante, em Isaías 66:13, Deus fala o seguinte: assim como uma mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Ou seja, Deus parte de um exemplo de uma mãe que consola o seu filho,
dizendo que também vai trazer consolo aos nossos corações, enxugando as nossas lágrimas. Ainda dentro dessa primeira parte, na eternidade, todas as nossas feridas serão amolecidas e tratadas. Tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, Deus mesmo tirará de nós cada mágoa, cada trauma, cada perda que nós tivemos durante o tempo em que nós vivemos no mundo, porque nós vamos habitar num lugar onde não haverá dor, onde não haverá mágoa, onde não pode haver nada dessas coisas terrenas. Devemos ter em mente que as nossas lágrimas não representam o choro do pecado, mas sim todo o sofrimento e todas as angústias humanas. Deus não vai estar enxugando lágrimas por causa do pesar do pecado. Ele vai estar enxugando lágrimas por causa do nosso sofrimento. A redenção de Deus alcança inclusive a psique humana. Tanto a nossa memória como as nossas emoções serão atingidas de acordo com esse propósito de Deus. E a expressão toda lágrima, ela ainda é conclusiva, ou seja, não ficará nenhum motivo mais para chorar. A segunda parte do versículo, não haverá mais morte. Trata-se aqui da vitória sobre o inimigo humano mais cruel. Essa é a morte. A morte é um dos principais motivos de sofrimento, de choro no mundo em que nós vivemos. O que é interessante é que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala de uma coisa, ele coloca a morte como sendo uma inimiga. Ele fala exatamente o seguinte: o último inimigo que vai ser destruído é a morte. E a morte precisa, de fato, ser destruída. Ela não pode existir mais na eternidade, porque ela é realmente a principal causa do choro, da dor, do sofrimento, e Deus vai eliminar tudo isso de uma vez. Algo que nós precisamos pensar é que a morte veio como resultado do pecado. Paulo, falando aos Romanos, ele diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porém, em Cristo, ela foi removida, o pecado erradicado e a justiça de Deus completamente satisfeita. Uma outra frase do versículo é a seguinte, e é a terceira parte: não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Isso aqui fala da cura, da resistência. É interessante que João usa alguns termos que descrevem de uma forma detalhada o sofrimento humano. Por exemplo, ele fala do luto, fala das celebrações fúnebres, da ausência do ente querido. Todos nós, de vez em quando, participamos de um velório, e nós sabemos o quanto isso é dolorido para a família, quanta dor isso traz para os entes queridos daquele que partiu. Também o pranto aqui é um grito de angústia, é um choro da alma, é aquele choro dolorido. Fala da dor, essa dor vem pelo cansaço, pela exaustão física, pela exaustão emocional. Todas essas coisas são resultados do pecado, e por causa do pecado nós sofremos. Nós não devemos nos esquecer, a dor foi introduzida nas nossas vidas, ou no ser humano exatamente lá no Éden, quando Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Evidentemente que Deus estava falando aqui do parto da mulher, mas essa dor não é só a dor do parto, mas é a dor do pecado, é a dor de sofrermos aqui nesse mundo. E a quarta parte do versículo fala assim: porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, temos um começo de um novo tempo. A antiga ordem, ou seja, essa ordem que nós estamos vivendo hoje, essas primeiras coisas que equivalem ao tempo de hoje, elas vão ser substituídas por um mundo melhor, por algo diferente, algo onde não haverá mais o pecado, onde não haverá mais a queda, onde não haverá mais nada de dolorido. E a quarta parte
porque as primeiras coisas já passaram, já falamos um pouquinho sobre isso. E há uma passagem agora para um novo ciclo, quando Cristo disse está consumado na cruz, ele garantiu que essa velha ordem, esse tempo em que nós estamos vivendo tem prazo de validade. Hoje a natureza e a terra gemem, aguardando a nova ordem. Interessante que não só nós como homens, mulheres, sofremos, mas a própria natureza sofre também. Paulo fala isso aos romanos, que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, mas na sequência fala aguardando um tempo de restauração. Aqui em Apocalipse, então, nós temos a aplicação final dessa sentença. Eu quero partir agora para algumas aplicações. Por que essa promessa é tão importante para nós? Primeiro, porque a nossa dor, ela é valorizada por Deus. Deus não minimiza o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele sabe que nós sofremos. E o fato dele se propor a enxugar as nossas lágrimas significa que Ele vê as nossas lágrimas, que Ele as conhece e que no tempo certo Ele vai fazer isso. Nós não somos estoicos. Havia uma linha, até hoje, uma linha de pensamento, o estoicismo, onde os filósofos dizem que não existe a dor. Nós não pensamos assim. A dor existe. Ela existe, ela está em nós. Mas o que eu tenho que pensar aqui é que eu tenho que levar essa dor que existe, essa dor que está continuamente na minha vida, eu tenho que levar essa dor para Deus. O que é interessante é que no mesmo salmo que fala do choro de Davi, o Salmo 6, ali do versículo 6, que fala daquele choro terrível de Davi, fala também, e Davi também testemunha que Deus o alcançou. No versículo 9 desse salmo, ele diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Se você vê a sequência agora, você vai perceber que, de fato, Davi teve a sua dor traspassada, os seus inimigos já, de uma certa forma, já estariam nas mãos de Deus para julgamento. E ele pôde, então, falar assim: o Senhor ouviu a minha oração. Mas um outro ponto nessa parte de aplicação é o seguinte: porque temos a certeza da vitória. Nós, como crentes, embora choramos hoje, e choramos, às vezes até como aqueles que não têm esperança, como Paulo descreve ali na primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos a certeza de que o amanhã nos dá forças para viver, porque sabemos que Deus é vitorioso e que nós temos a vitória nele. Podemos suportar o luto de hoje, podemos suportar o sofrimento de hoje, porque sabemos que o luto e o sofrimento, eles não têm a palavra final. A palavra final é Deus, que vai nos livrar de todo o luto e de todo o sofrimento. Outra aplicação, porque vivemos o futuro hoje. A igreja deve ser um lugar onde, já no tempo presente, experimentamos um pouco desse enxugar de lágrimas. E a igreja se propõe a fazer isso. Quando nós nos convertemos, entramos para um grupo de irmãos, como estamos aqui, nós sabemos que esse convívio de irmãos já vai amenizar um pouco a nossa dor, aquela dor que tínhamos antes de conhecer Jesus. E também, como igreja, como membros da igreja, nós devemos ser instrumentos de consolo, levando esperança, levando a palavra do Evangelho àquelas pessoas que estão chorando e que não têm quem as console. Por isso que Paulo fala aos romanos: chorem com os que choram. Isso é fundamental aqui. E concluindo a nossa palavra dessa noite, Apocalipse 21:4 nos mostra o que? O coração de Deus. Deus não é um juiz distante, decretando leis a partir de um trono frio, racional, mas Ele é um Pai que vem ao nosso encontro, que se senta ao nosso lado e que com as suas mãos enxuga o rosto molhado de cada um de nós. Cito Isaías 66, versículo 13. Assim como uma mãe consola o seu filho. Ele parte desse texto
nós já citamos nessa noite e citamos agora novamente. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Eu poderia substituir isso aqui. Na igreja vocês serão consolados. Por quê? Porque é onde nós ouvimos a palavra de Deus, é onde Deus está a cada dia trazendo mensagens de conforto ao nosso coração. A nossa esperança é que a morte já foi derrotada na cruz, a dor já tem um fim determinado e nós vivemos e viveremos para sempre na presença de Deus que nos amou e que deu a sua vida por nós. E nós, como igreja, devemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ansiosos por aquele dia em que a igreja estará indo ao encontro do Senhor no arrebatamento. Eu faço um convite para você que ainda não teve uma experiência com Cristo, uma experiência de salvação. Você está cansado, você está oprimido, você está carregado de lágrimas. Jesus é aquele que oferece alívio para a sua alma. Ele não vai oferecer amanhã, ele oferece hoje. A esperança da vida eterna começa agora, começa através de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento nós vamos entrar numa intimidade com o Senhor. Se você ainda não fez isso, eu digo a você, entregue a sua vida a Cristo nessa noite. Tenha certeza de que o seu futuro está garantido nas mãos daquele que enxuga as nossas lágrimas. Que Deus te abençoe. Pastor Luiz vai orar. Amém. Fica de pé, igreja. Deus amado, honras e glória somente a Ti. Ó Deus, foi um tempo precioso na Tua presença, adorando o Seu nome, ouvindo a Sua palavra. A Sua palavra, Deus, que é rica, é poderosa, inerrante, e falou conosco nessa noite, Deus. Ah, Deus, daqui a pouco não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor está preparando um lugar lindo, maravilhoso. Todos os remidos, todos que foram, ó Deus, tiveram uma experiência com o Senhor, uma mudança de vida, que aceitou Jesus, será um momento único e maravilhoso na Tua presença. E permaneçamos, ó Deus, na fidelidade, no amor, na obediência, na fé, porque Jesus está voltando para nos levar para esse lugar tão maravilhoso que o Senhor está preparando. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que a cada dia, a cada momento, possamos viver para a glória do Senhor. Uma vida santa, uma vida, ó Deus, determinada com propósito. E nós Te louvamos porque nesta noite houve salvação. Muito obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu dou a palavra a Júlia. A Júlia, hoje é o dia de missões, né? O dia que nós arrecadamos a nossa oferta de missões. E a Júlia é a nossa diretora de missões. Boa noite, irmãos. A gente entrou agora no mês de abril e, assim como todo mês, o Ministério de Missões tem divulgado um foco de oração para aquele mês. Eu queria compartilhar com os irmãos essa imagem. Essa imagem, se você estiver talvez não conseguindo ver direito aqui, a gente tem ela ali no fundo da igreja, ali no nosso mural de missões. Mas essa imagem ela foi divulgada pela Missão Portas Abertas. É uma organização que tem o foco em ajudar cristãos em países perseguidos. Então, todo ano eles fazem essa lista com os 50 países mais perseguidos. Então, essa é a lista de 2026. E os países que estão em laranja, talvez de longe não dê para ver que são duas cores diferentes, mas os países em laranja são aqueles que têm uma perseguição severa e os países em vermelho são aqueles com uma perseguição extrema. Então, eles divulgam essa lista todos os anos e, pensando nisso, a gente pensou para esse mês de abril o nosso foco de oração ser exatamente pelos países perseguidos. Então, que durante esse mês de abril você possa orar por países perseguidos, pelos cristãos que estão nesses países. É um privilégio para a gente poder adorar o Senhor de forma livre, mas muitas pessoas não podem.
Então, que durante esse mês de abril você possa tirar um tempo para poder orar por essa causa. E agora a gente vai ter aquele momento de entrega da oferta de missões. Então, enquanto a música estiver tocando, você pode trazer a sua oferta e logo em seguida o pastor vai estar orando pelas ofertas. Amém? Dois motivos. Primeiro, orar pelos irmãos que ofertaram e orar efetivamente por missões. Vamos? Eu vou convidar você a ficar de pé de novo, por favor. Sei que é confortável e gostoso sentar nesses bancos gostosos aí, mas vamos orar, nós estamos na presença do Senhor. Levante a sua mão aqui para a frente. Querido Jesus, nós neste momento nos colocamos em Tua presença. E nós queremos interceder primeiramente, meu Deus, por cada um destes irmãos que nesta noite ofertaram para missões no Teu altar. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoá-los ricamente, fortalecê-los, abrir as portas dos céus e prosperá-los poderosamente para a glória do Teu nome, Senhor. Que esses recursos estejam chegando ali para os missionários e que onde eles estiverem, Pai, esteja a Tua bênção sobre eles, portas se abrindo, a graça do Senhor se manifestando através da vida de cada um destes abnegados que renunciaram a si mesmos e foram para os campos. Foram, meu Deus amado, atender a um chamado do Senhor. E nós queremos orar, Pai amado, nessas nações, nesses países, ó Senhor, onde a igreja ela é perseguida ferozmente por governos, pelo sistema, por religiões, de muitas vezes, muitos dos seus filhos são mortos, presos e torturados por causa da missão, por causa do Evangelho. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor lhes dê fortalecimento e que nestes locais, nesses ambientes, ó Pai querido, a Tua graça se manifeste de uma forma tão poderosa e multidões venham a se render a Jesus como Senhor e Salvador das suas almas. Senhor Deus, assim nós oramos e nós te exaltamos nesta noite em nome de Jesus. Amém? Agora estenda a sua mão na bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.